Muitos me pedem sugestões de fontes de alimentação que não precisam de transformador para alimentar circuitos de baixa potência. Estamos sempre de olho nos pedidos e você sabe que para pedir sugestões, para deixar sua sugestão, é só comentar aqui nos vídeos, estamos sempre de olho nos comentários e anotando, eventualmente a sua sugestão pode virar um tópico de videoaula aqui no canal. E na aula de hoje eu quero apresentar para você uma fonte que utiliza poucos componentes e não precisa de transformador, caso você tenha aí a necessidade de alimentar projetos que têm um baixo consumo. Então vamos conferir. Primeiro confira Raiza.com.br, acesse para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras na Raiza tem o cupom WRKIDS Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Então vamos conhecer a topologia desta fonte, vamos analisar aqui alguns cuidados que você precisa ter e fazer o teste prático na bancada. Eu sou Wagner Rambo, esse é o WRKIDS Channel, vamos para o projeto de hoje. Quando desenvolvemos uma fonte linear, normalmente utilizamos um transformador para isso, que ele provê o isolamento galvânico da rede elétrica. Existem outras técnicas para desenvolvermos fontes de alimentação. Nós conhecemos as fontes chaveadas, por exemplo, inclusive temos já 2 cursos sobre projeto e construção de fontes chaveadas. Eu convido você a conhecê-los se você gosta desta área. Mas quando você tem um projeto de baixo consumo e quer alimentar este circuito diretamente a partir da rede elétrica, existem algumas soluções interessantes, como esse circuito que você está vendo aqui. Antes de começar a explicar o circuito, eu já chamo a atenção de você, que eu deixei bem claro aqui, eu já peço para você dar o print aí e guardar, mas deixe salvo as recomendações que estão abaixo do circuito. Eu vou ler para você aqui, eu deixei em mais idiomas também, tá certo? Este circuito não possui isolamento galvânico com a rede elétrica e deve ser utilizado exclusivamente dentro de uma caixa para garantir a segurança do usuário. Os 12 volts, na realidade aqui é 11.3, que já vamos entender melhor, mas enfim, a tensão de saída do circuito não devem estar acessíveis ao contato do usuário, ou seja, o usuário que vai manipular ali um possível circuito que está sendo alimentado por esta fonte não pode ter um contato direto com esta tensão de saída, apenas no interior do equipamento. E se você for iniciante, não monte este circuito. Este circuito não é para iniciantes. Se você é um iniciante e quer ter este circuito construído, peça ajuda a alguém com experiência. Estamos entendidos? Então tenha muito cuidado, porque como você observa aqui, eu tenho a rede elétrica e não existe um isolamento entre ela e a tensão final. Por isso esse tipo de circuito, até pela legislação, obriga você a ter ele no interior de um equipamento, ali em uma caixa em que o usuário final jamais terá algum tipo de contato com esta tensão, mesmo que baixa, ela não está isolada da rede elétrica. Então, dado esse recado importantíssimo, vamos entender o circuito, que é bastante simples. Você que acompanha o canal já entendeu provavelmente como funciona. Nós temos a rede 127 volts, 220. Esse circuito funciona em toda a faixa, mas eu recomendo utilizar no 127. Você já vai entender o porquê. Então, chave liga-desliga, um fusível e uma ponte retificadora de diodos que todo mundo conhece, um N4007. O capacitor de filtro aqui é de 22 microfarad, porque a corrente vai ser baixa, então pode ser uma capacitância mais baixa mesmo, para até uns 400 volts. Tem o capacitor para filtrar ruídos de alta frequência, e eu tenho aqui uma polarização para um Zener de 12 volts, por 1 watt de potência. Eu estou utilizando no meu circuito 4 resistores de 47K na ligação série paralelo, que me garante a mesma resistência. Então a equivalência aqui é 47K, porém uma potência maior. Como cada um é de 2 watts, eu tenho um total de 8 watts de potência no conjunto total. Se você quiser, pode usar um resistor único. Como eu não tinha no estoque, eu fiz este arranjo aqui no circuito. Nós teremos 12 volts regulados aqui pelo Zener, mesmo com variações de tensão aqui. Então, considerando a nossa rede, se eu pegar ali
um valor de 85 volts RMS, vezes raiz de 2, nós teremos 120 volts de pico, que é aproximadamente os 120 volts DC nesta linha. O 127 que conhecemos, aproximadamente uns 180 volts nesta linha aqui em DC. E se você optar por alimentar nos 220, nós temos aproximadamente 311 volts nesta linha aqui. Então, por isso, 400 volts para os capacitores de entrada. E também a potência nos resistores, considerando o pior caso, uns 325 volts menos 12, temos queda de 313 neste conjunto, dividido pela resistência de 47K, lei de Ohm, 6,6 mA, que vezes 313 dá aí 2 watts. Então nós temos 2 watts, você pode usar aí um resistor de uns 5 watts de dissipação, mas o ideal é sempre deixar sobrando aí para que ele não aqueça demais. Perfeito? Então esses são os cálculos. E aí, para que eu consiga fornecer um pouco mais de corrente para carga, nesse caso aqui até uns 20 mA, que pode ser utilizado para alimentar circuitos digitais, você pode alimentar circuitos CMOS de baixo consumo, circuitos com microcontroladores que não terão consumo excessivo, então poderia conectar, por exemplo, um 78L05, aqui, regulador de 5 volts linear, para ter ali os níveis TTL para o seu circuito com microcontrolador. Eu uso um NPN aqui de alta tensão entre o coletor e o emissor. O TIP 50 pode ser alimentado com até 400 volts. Pode ter uma diferença de tensão do coletor para o emissor até 400 volts. Se você consultar o seu datasheet, tem curso inclusive de datasheet aqui, recomendo que você faça. E aí eu consigo garantir esta regulagem, mas como eu tenho aqui na base 12 volts, a queda de VBE 0,7, eu terei em torno de 11,3 volts na saída do circuito. Aqui eu tenho um resistor de 100K, para servir como uma carga inicial e uma polarização já inicial para o transistor, e um capacitor de 100 micro por 25 volts para filtragem. Eu também recomendo mais um de 100 nano aqui em paralelo, 100 por 63, 100 por 50 volts. Eu vou ligar esse na prática também. E o circuito funciona dessa forma, como você pode ver. Nós temos um arranjo bem convencional de fonte linear e o TIP 50 ele garante esta queda de tensão. Eu posso trabalhar então com a faixa de frequência. Por que eu não recomendo os 220 volts? Porque nós teríamos uma diferença de potencial muito grande entre coletor e emissor, e ao drenarmos corrente, o TIP 50 ele tende a aquecer demais daí, quando existe essa diferença tão grande assim. Inclusive no seu circuito é aconselhável o uso de um dissipador de calor considerável no dispositivo para que ele aqueça o mínimo possível no arranjo. Uma outra curiosidade em relação a essa topologia é que ela é utilizada também para partida inicial em fontes chaveadas, por exemplo, uma fonte flyback. Mostramos algo muito parecido no nosso curso de fontes chaveadas flyback, onde eu tinha um TIP 50, que recebia a tensão retificada da rede elétrica, alimentando o circuito PWM. Então o PWM que nós projetamos lá no curso, ele tem uma partida suave, faz começar a operar o MOSFET que vai acionar o transformador de alta frequência, também foi projetado e construído por nós no curso, e o seu enrolamento auxiliar começa a alimentar o circuito PWM. A partir do momento em que o enrolamento auxiliar do transformador de alta frequência assumiu a alimentação do circuito PWM, através de um diodo simples nós desativamos aqui este circuito com o TIP 50, ele fica desligado sem consumo. E aí é o próprio PWM que está suprindo o circuito controlador. Uma topologia muito legal de fonte flyback que projetamos passo a passo lá no curso, já dando essa dica para você. Vamos para a bancada ver funcionando esta topologia. Lembrem destes avisos muito importantes. Respeito com a eletricidade. Quando não tem isolamento galvânico, você tem que ter ainda mais cuidado e atenção. Está aqui o nosso circuito prático, os capacitores de entrada, os resistores, o Zener,
o TIP 50, estou utilizando um dissipador pequeno, eu recomendo um médio para grande na sua aplicação, e os demais componentes. E para simular uma carga até uns 20 mA, até um pouquinho mais do que isso, eu liguei aqui dois resistores de 1K, como você pode ver aqui, em paralelo, que vai dar 500 ohms. Então fica um pouquinho acima de 20 mA o consumo do circuito. Para alimentar ele eu vou utilizar um variac, assim conseguiremos ajustar a tensão de entrada também, verificando a tensão de saída. Tá aí o nosso setup de testes. O 15B vai monitorar a tensão de entrada, você pode ver também aqui no VU do variac, e o 114 vai monitorar a tensão de saída em DC. Vamos ligar o circuito. O circuito está ligado, temos 120 volts, vamos ajustar aqui para uns 127, conforme a rede. E vamos medir aqui tensão no Zener. Praticamente os 12 volts, como você pode ver. E tensão de saída ali sobre a carga, 11,3 volts, aquela queda de VBE prevista para o circuito. E aqui nós temos 171 volts DC nesse momento. Baixando a tensão aqui, até uns 85 volts, vamos medir aqui, temos praticamente os 12 volts, e sobre a carga nós ainda temos os 11,3 volts. Como você pode observar, o circuito funciona para variações de tensão de entrada. Agora vamos supor que a rede de 127 tem um pouquinho mais, uns 136 volts, como você está vendo aí. Medindo aqui, continuamos aí com a tensão de saída prevista. Então, como você pode ver, o circuito funciona. Nós pegamos e alimentamos o circuito direto com a rede elétrica. Eu estou utilizando aqui o variac para ter essa variação de entrada prevista. E o monitoramento da tensão de saída em DC, que se mantém constante por causa da ação do Zener no circuito. Vou aumentar aqui agora até os 220. 220 volts no circuito. Se eu medir aqui, na saída nós temos 11,5. Veja que cresce um pouquinho mais a tensão, mas sempre fica em torno desse valor, 11,3 a 11,5, em uma carga aí de 500 ohms, que prevê próximo de 20 mA, como você já compreendeu. Então é isso, o circuito funcionando aqui, como você pode ver, uma fonte sem transformador atendendo pedidos da galera. De novo, eu peço para você ter o máximo de cuidado com este tipo de aplicação, sempre respeite a eletricidade ao máximo. Isso encerra mais um vídeo aqui no canal, obrigado por assistir. Eu sempre deixo como sugestão para você maratonar todo o nosso conteúdo, já são mais de 4.000 vídeos por aqui. Deixa aquele like, se inscreva e ative as notificações. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.